Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Hoje eu trouxe uma palavra bastante simples, porém muito necessária para o nosso viver cristão. Não raras vezes estamos muito ocupados e muito preocupados com coisas muito complexas, né? O cristianismo tem essa característica, sobretudo esse cristianismo da atualidade, do nosso tempo, de ter profundas preocupações com questões que são complexas em si mesmas, em razão do conflito, da confusão que se cria em torno da Escritura, questões de natureza teológica, e com isso nós vamos nos esquecendo daquilo que é mais importante, não é? Então tem esses dois lados, né? Tem esse lado teológico que nos engana. Quando eu digo que nos engana, porque às vezes, por estarmos nós envolvidos em questões de grande complexidade, natureza teológica, questões essas que, se resolvidas ou se respondidas, não alterarão absolutamente nada na nossa vida prática, não é? Por outro lado, tem o problema da vida que nós levamos, essa vida humana de trabalho, de estudo, de preocupações, de problemas. Ou seja, a gente vive num mundo de muitos compromissos, de muitas responsabilidades, e com isso acaba que nós perdemos o essencial, não é? Ou seja, se você se envolve muito de maneira a ser escravizado com a vida cotidiana, com a vida secular, você vai deixar de lado aquilo que é simples, que é objetivo e que é necessário da vida espiritual. E se você se envolve com coisas complexas, teologicamente falando, você vai ter a sensação de que você está envolvido com Deus, efetivamente. Mas o fato é que não necessariamente as nossas questões e as nossas curiosidades bíblicas têm alguma relação de fato com a comunhão com Deus. Nem sempre. Pelo contrário, nós percebemos, que nós vemos, na maioria das vezes, é que essa busca frenética por um conhecimento teológico do ponto de vista das linhas, das discussões, dos debates, isso não raras vezes nos afasta um pouco da simplicidade do Evangelho. Por isso, eu quero compartilhar algo orgânico, algo vital, algo que diz respeito à nossa respiração espiritual, algo que diz respeito à nossa vida espiritual, efetivamente falando, aquilo que nos prepara de fato e de verdade, enquanto homens e mulheres, nos faz coisas que nos fazem melhores, que nos aperfeiçoam, coisas que tratam com o nosso ser, questões que tratam com o nosso coração, coisas que possam de fato nos elevar de nível espiritual, nos aproximar de Deus e consequentemente nos preparar para a parousia do Senhor. Amém? Então eu quero compartilhar alguns textos com os irmãos e, portanto, quero começar com 2 Coríntios capítulo 11. Nós estamos ainda na série Cristo Caminho, e a nossa ênfase será no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 57 a 58, mas eu preciso começar com algumas questões prévias antes de chegarmos no Evangelho. 2 Coríntios capítulo 11, versículo de 1 a 3, e aqui nós temos uma advertência, e nós já começamos a ministração efetivamente com esse texto, e portanto que você preste atenção em cada uma das palavras que aqui será lida e explanada. O apóstolo Paulo escreve aqui aos Coríntios, e no capítulo 11, a partir do versículo 1, ele diz assim: olha, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura,
Suportai-me, pois. É importante nós entendermos por que Paulo, ele começa com palavras um tanto dramáticas, né? Alguém diria, Paulo está sendo dramático demais. Ele escreve à igreja de Corinto, como, eu sei que a distância é muito grande, mas para os irmãos entenderem a intimidade e a proximidade do apóstolo com a igreja, é como se eu escrevesse uma carta para vocês aqui. Por quê? No sentido de que Paulo não escrevia a uma igreja estranha, não é? Paulo não escrevia a uma igreja em que ele havia ido lá pregar uma, 2 ou 3 vezes. Paulo escrevia a uma igreja que ele próprio havia ali gerado desde o começo. Então, os irmãos, a membresia da igreja de Corinto, eram irmãos tão próximos e tão íntimos e tão familiares quanto vocês em relação a mim. Vocês entendem? Só para os irmãos entenderem que... Agora, de repente ele diz, olha irmãos, olha igreja, suportai-me, né? Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Essas palavras aparentemente dramáticas, não eram dramáticas porque fazia-se necessário, uma vez que a igreja de Corinto era uma igreja que, embora soubesse quem era o apóstolo Paulo, mas era uma igreja que estava pouco a pouco se afastando dessa ligação originária com o apóstolo Paulo, com seus ensinamentos, com sua pregação. Era uma igreja que estava sendo levada por outros discursos, por outras mensagens que diferiam da mensagem do apóstolo Paulo. Não raras vezes colocava em xeque a mensagem do apóstolo Paulo, através de falsos mestres e de falsos apóstolos e de falsos pastores. Então Paulo estava ali numa luta com aquela igreja, a luta no sentido de fazer valer o evangelho e de ele ver a igreja ali unida em torno da palavra, em torno do evangelho, fazendo uso daquela palavra e crescendo e dando frutos. Ora, é certo que todo lavrador, ele lavra a terra, ele planta com a esperança de colher frutos. E qual é o fruto que um apóstolo na qualidade de Paulo esperava? Ele não esperava dinheiro, não esperava, sucesso material. Não, ele esperava que a igreja pudesse obter o crescimento que vem de Deus. Agora, quando ele olhava e via uma igreja dispersa, uma igreja que não raras vezes se não deixava de ouvir o apóstolo, às vezes colocava em xeque, uma igreja que estava dividida, cheia de conflitos. Então Paulo, na sua tentativa, acabava sendo repetitivo daquilo que ele ensinava. E ele diz, olha, eu quisera que vocês me suportasseis um pouco, mas na minha loucura, na minha ânsia de ensinar, na minha ânsia de ver o crescimento, nas minhas exortações, não me tenham por alguém excessivo no falar, ou alguém repetitivo, mas suportem um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Próximo versículo. Porque, ou seja, havia uma razão porque Paulo agia daquele modo. Da parte do apóstolo, nós temos uma razão. Da parte da igreja, havia uma outra razão. Da parte do apóstolo ele diz, porque eu zelo por vós
com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Este é o objetivo real, puro, de todo o ministério, de todos os líderes que se preocupam efetivamente com o reino de Deus. Ele diz: olha, vocês precisam me suportar, porque a minha função aqui, o meu trabalho para com vocês, consiste em um zelo. Eu tenho um zelo por vocês, um zelo de vos preparar a igreja como aqueles que estão sendo preparados para ser entregue ao noivo, ser entregue a Cristo Jesus, a igreja como uma virgem pura, uma igreja que foi preservada, uma igreja que foi tratada, uma igreja que foi purificada, uma igreja que agora pode ser entregue. Olha, ele diz: vocês são preparados para vos apresentar. Então a ideia aqui é que naquele dia, Paulo, porque recebeu de Deus uma incumbência, ele tem que prestar conta daquilo que Deus lhe deu. Isso Paulo, no seu nível de ministério, no seu nível de chamamento, no seu nível de apostolado. Agora, abaixo desse nível, que é muito grande, todos nós temos níveis de incumbência e de responsabilidade. Paulo, com todo o ministério que Deus lhe deu, com tantas igrejas, nós aqui, pastores, com um rebanho infinitamente menor, mas por menor que seja, em termos de valor, em termos de qualidade, não muda absolutamente em nada. Pessoas sendo preparadas para serem entregues naquele dia. Cada um de vocês, cada um de nós, enquanto pais, aqueles que têm uma família, que precisa cuidar da família, Deus também te entregou. São incumbências. Então imagine só que você que tem uma casa, você que é um pai, você que é uma mãe, você que é um chefe, de uma casa, há pessoas pelas quais você é responsável. Imagine que na convergência dos tempos e dos acontecimentos, todos irão comparecer diante do Senhor e todos deverão prestar contas da sua incumbência. Paulo com a sua grande incumbência, nós o DEVAP com incumbência menor, e você da sua casa com incumbência ainda menor, mas em nada se perde em qualidade. A qualidade é a mesma, muda-se a quantidade, mas não altera-se a qualidade. A qualidade do trabalho de Paulo em relação à igreja é a mesma qualidade que nós temos em relação ao DEVAP, ou devemos ter, e é a mesma qualidade que você aplica na sua casa, se você tem função de liderança no seu lar, e é a mesma qualidade que você deve aplicar à sua própria vida. Então veja que o motivo por que Paulo pede que a igreja lhe dê a chance, quando ele diz: suportai-me um pouco mais, é porque as pessoas já não estavam mais nem ouvindo o apóstolo. Quando ele começava a falar, e já dava aquela agonia, aquela coisa, e já iam saindo, já iam conversar, já iam pensar em outra coisa. Ele diz: não, suporte-me um pouco mais, ouça-me um pouco mais, vamos tratar das coisas essenciais, porque afinal o esposo, que é Cristo, ele quer receber e ele irá receber uma esposa pura, virgem pura, trabalhada, uma virgem que pertence somente e exclusivamente a ele. Mas essa virgem pura, ela está sendo o quê? Preparada, o que significa que ela não está pronta. Perfeito? Então, o que é a igreja, efetivamente falando? O que é essa reunião dos santos? O que é a comunhão dos santos? Senão momentos
em que nós estamos sendo trabalhados, estamos sendo preparados. Essa mensagem ela ganha uma relevância nos dias de hoje, em razão de que me parece que nunca houve um tempo de tanto desdém em relação às coisas referentes a Deus. Infelizmente, vivemos num mundo tão tumultuado que as coisas relacionadas a Deus talvez ocupe apenas um lugarzinho dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Apenas um altarzinho com inscrição ao Deus desconhecido. Deixa ela aí, há muito o que se tratar e se resolver. Então, essa advertência do apóstolo Paulo, ela é muito clara, né? Dessa necessidade que temos de sermos preparados. Pode mudar, mas receio que, agora vem a razão do lado da igreja. Ou seja, ele diz: olha, da minha parte eu tenho um zelo, eu tenho um trabalho, eu estou preparando, eu estou cuidando para que a igreja seja preparada para chegar no nível de esposa virgem, pura, a um só esposo que é Cristo. Ora, olhando para a comunidade, para a igreja de modo geral, ele diz: mas eu tenho um receio. Esse receio não é apenas um receio, né, daqueles que não raras vezes nós temos e às vezes não sabemos de quê. Porque a ansiedade, ou as ansiedades desse mundo, nos fazem muitas vezes nos preocupar com coisas que nem existem ainda. Esse receio de Paulo era um receio concreto. Ou seja, ele estava percebendo que a igreja, pouco a pouco, estava se perdendo. E se perdendo em relação a quê? Essa é a pergunta que deve ser levantada. Paulo via a igreja se perdendo, mas se perdendo em relação a quê? Ele diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Ou seja, ele está dizendo: existe um falar da serpente, e esse falar, assim como em Gênesis capítulo 3, quando a mulher lá, Eva, foi enganada, essa serpente continua falando e continua enganando, e o meu receio é que, do mesmo modo que Eva foi enganada, assim também a vossa mente seja corrompida. E qual seria o resultado? E se aparte, vocês sejam apartados, sejam distanciados, acabem abandonando a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então ele está dizendo que existe algo de simples e de puro. Ou seja, a vida cristã possui uma essência. A vida cristã, ela possui um espírito, ela possui algo que é o básico para que nós possamos viver a vida espiritual. Hoje em dia, a vida cristã, ela se resume a um conjunto de práticas, como que ir a um culto semanalmente, se bem que hoje em dia não fala mais semanalmente, né? Ir ao culto a cada trimestre, ir a um culto a cada 6 meses, ou então congregar todos os dias, mas em casa, né? E dar um dinheirinho para ajudar a manter a instituição. E é isso, é o básico, né? Com respeito às outras coisas, não estamos mais preocupados, porque o Evangelho nos libertou de muitas coisas que outrora estávamos presos. Então, a gente vai levando a vida cristã sem perceber que a vida cristã é algo que acontece, assim como nós respiramos. Embora você não perceba que está respirando, respiramos com tanta naturalidade, mas para você poder ter essa existência física, corporal, você tem que o quê? Respirar. E você não pode parar de respirar. A vida cristã também precisa de alimento.
precisa de respiração, de se alimentar, precisa de cuidados. Então Paulo é claro quando ele diz que ele se preocupava com a igreja, porque ele via a igreja pouco a pouco perdendo a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. E eu insisto que nós precisamos em algum momento parar um pouco com as nossas atividades, de um modo geral, não parar no sentido de largá-las de mão, mas nós precisamos cair em nós mesmos, nos voltar para nós mesmos, para refletir o que nós estamos fazendo da nossa vida. Isso é muito importante porque, embora nós saibamos, o fato é que nós ignoramos, Não sei se dá para entender o paradoxo. Embora nós saibamos, o fato é que nós ignoramos. Querem ver uma coisa? O que é mais importante para você? Não precisa responder nada que seja religioso nem obrigatório. Não tenha medo de dar a resposta mais simples possível, de verdade. Qual é a sua maior preocupação? Que você mais se apega e fala, isso aqui não dá para largar isso aqui. Aconteça o que acontecer, isso não pode ser tocado. Aconteça o que acontecer, tem algo que todos aqui se apega e luta por preservar. Aconteça o que acontecer. Se vocês pegarem a ideia aqui das palavras, o Marcinho disse trabalho. Aí eu pergunto, aconteça o que acontecer, você fica com o trabalho? Aconteça o que acontecer? Você fica? Sim, mas aconteça o que acontecer, o trabalho. Pensa um pouquinho. Imagina, você tem o trabalho é bom, a gente luta, trabalha, é verdade, é uma coisa muito... Mas eventualmente alguma coisa acontece na família e você é obrigado a deixar o trabalho para cuidar de alguma coisa mais importante. Sim ou não? Você ama uma pessoa, um filho, uma esposa, você fala, poxa, eu sou obrigado a ter que deixar o trabalho porque surgiu algo mais importante. Então, mas você ficar desempregado? Mas o problema aqui não é o emprego ou o desemprego, é o valor. Você vai ter um prejuízo? Vai, mas existe um valor pelo qual você luta. Então, creio que não seja o trabalho. O que é que pelo que nós lutamos? A despeito do que aconteça, você sempre estará seguro ali. Você não vai conseguir segurar até o final, mas enquanto você puder, você vai lutar. Pela vida. É a vida. Quando você está doente, você começa a perceber que você não é lá essas coisas, o que você faz? Você se entrega? Não. Você procura um médico, procura uma farmácia, todo mundo já toma um chá, você faz um chá, você toma um chá, e vai, se for uma doença difícil, você vai, procura um especialista, procura o melhor especialista, e se tiver que vender um carro, você vende um carro, você vende uma casa, você vende tudo, e você vai lutando, e você vai lutando, e você quer o quê? Você quer viver. Por isso que talvez é dito, aí no direito, de uma maneira geral, de que a vida é o bem maior, e a sua vida é um instinto de sobrevivência. Então, se a vida é algo que nos parece ser mais caro, e eu esperava que alguém ia falar que era Deus, o que no final das contas você não pode largar de quem? De Deus, mas isso é bobagem. Isso seria o ideal. Isso é o ideal. Mas o fato é que eu já vi pessoas, crentes, tudo certinho, está tudo certo, mas quando as coisas apertam, ele busca Deus, pede oração, isso, mas quando ele vê que as coisas não acontecem do modo como ele espera que aconteça, aí ele começa a pensar em outras possibilidades. Me recordo de uma situação uma vez que uma pessoa nossa, descobriu que tinha um câncer de próstata.
não é? O que tinha que fazer? Primeiro, confiar em Deus. Nossa vida está na mão de quem? De Deus. Ele poderia morrer ou não? Ei, com câncer de próstata poderia? Poderia também não morrer? Poderia morrer de qualquer outra coisa, menos de próstata? Bem, então era só confiar. Aprenda uma coisa: aquilo que não está no seu poder, entrega para Deus. Como disse Jesus, você não vai conseguir acrescentar um palmo na sua existência. Isso é uma bobagem. Nós nos afligimos como se a nossa aflição pudesse garantir algum resultado. Não, você vai aumentar o sofrimento. Daí ele falou: bem, então foi lá fazer a cirurgia e pede oração daqui, dali. Mas nesse momento, alguns entram em desespero e acham que agora eu vou morrer. Agora, câncer de próstata, né? O camarada já tinha uns 60 anos. Aí nessa hora que a pessoa fala assim: puxa, mas tem um camarada ali em Abadiânia, que ele faz uns passos, uns negócios, no final te vende umas garrafadas, pega um espírito, passa a mão até onde não deve, para poder te libertar. Aí você fala: poxa, a gente tem que apelar para todo mundo, né? Apela para Deus aqui, apela para o Espírito ali. O que vale é o quê? É a vida, né? Ouvi uma frase essa semana que o cara falou assim: eu vou com Deus e com Satanás na garupa. Mas aí o engraçado é o final, que eu não estou lembrado. Ele falou assim que ia com Deus, ia levar o Satanás na garupa, porque se um falhar tem um outro, uma coisa nesse sentido. E faz todo o sentido a gente falar: ai, que blasfêmia. Nada de blasfêmia. É assim que o ser humano faz. Na hora de ele se agarrar em alguma coisa para salvar a vida, ele acende uma vela, recebe uma baforada do preto velho na cara, vai para a vigília, vai para a Universal, não interessa. Nesse momento, os únicos valores que restam, o único valor é a vida. Eu quero viver, não interessa quem é que vai me salvar. Vocês estão entendendo, pessoal? Por que eu estou jogando a ideia do valor da vida lá para cima, assim, criando uma situação tão... Porque me parece um pouco contraditório o fato de nós darmos tanto valor à vida e ignorarmos a única coisa que de fato nos garante a vida. Se eu dissesse para vocês: olha, vocês têm, na última das situações, a vida é o mais importante para vocês, é ou não é? Gilberto, a vida, sua vida é o mais importante, porque se você perder a sua vida aí, acabar não acabou não, vai começar, mas nós sempre consideramos aqui. Lá ninguém nem sabe se existe. Crente tem esse problema, crente é incrédulo. Crente, ele fala do de lá por via das dúvidas, né? Tanto é que a minha mãe é a graça. A minha mãe, ela diz que tem saudade de Jesus, saudade do céu e não quer morrer. Faz sentido? Mãezinha está com saudade de Jesus? Vá, minha filha, vá, mãezinha. Não, meu filho. Ela ainda fala assim: qual é que vantagem Jesus tem de me levar para lá? Falei: matar a saudade. Aí ela esperta, fala assim: meu filho, mas não foi você mesmo que disse que a gente não vai para lá agora? A gente vai para um outro lugar, e esse outro lugar que é o tal do Hades, eu não sei como é que é lá, é melhor esperar Jesus voltar. Falar nisso, orem por ela, tá? Ela tá meio vai, não vai, em vez de quando vê Jesus chamando de longe. Julinha. Bem, de todo modo, a ideia é essa, né?
sabemos que a vida é o bem mais importante. Se você tem isso, se eu te dissesse que existe o elixir da vida, você iria querer? O elixir da vida. E eu dissesse que esse elixir da vida não é apenas para viver eternamente, é para viver abundantemente. Porque quando falamos de vida, não falamos apenas em prolongamento de existência, falamos de qualidade, uma vez que a vida é o próprio Deus. Quais são as qualidades de Deus? É gozo, é alegria, é paz, satisfação, plenitude. Olha para o mundo atual em que nós vivemos e olha para você mesmo, porque eu também olho para mim. Quantas vezes nós falamos tanto da vida, da vida, da vida, mas vivemos num mundo angustiado. Nossas vidas não são plenas. Está sempre uma coisa faltando, uma coisa, tudo nos faz insatisfeitos. Se chove, está ruim. Se faz calor, está ruim. Você ganha 5 mil, você quer ganhar 7. Quando ganha 7 não dá, tem que ganhar 10. E quem ganha 2 está falando assim: olha as ideias do pastor, 7 mil. Aquela falsidade, aquela hipocrisia, é porque não tem, aí fala de quem ganha. Mas daqui a pouco ele vai querer ganhar 5, depois vai querer 3, 4, aí vai subindo. Se vocês soubessem que há um elixir da vida, que não somente nos prolonga a existência eternamente, mas que nos dá uma qualidade de vida e de existência em plenitude. Abra sua Bíblia rapidamente. Eu não separei esse texto, mas me veio agora. Mas o texto é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Olha que maravilha. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Isso é Paulo dizendo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor de quê? Do Evangelho. Eu disse para vocês, se existisse um elixir da vida, que te garantisse vida eterna, não somente prolongando a existência para a eternidade, mas te enchendo de plenitude e te tornando alguém completamente realizado, alma, espírito, coração, corpo. Participa comigo dos sofrimentos a favor de quê? Do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada essa graça, segundo o poder de Deus, que nos foi dado por meio do chamamento, que nos foi dado por meio da sua graça, essa graça que nos foi manifestada, versículo 10, agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só, pessoal, não só destruiu a morte, palavras do Evangelho. O cristão genuíno precisa declarar e proclamar e anunciar e se firmar no fundamento de que Cristo Jesus destruiu a morte. Se o problema nosso era a vida, ou melhor, o medo de perdê-la, de perder a vida,
Então está aí a boa notícia do Evangelho, de que Jesus Cristo destruiu a morte. Então declara, fala, destruiu a morte. Ah, meu filho, se você ganhasse na Mega Sena, não foi ontem, né? Como é que era o nome do ontem foi o concurso? Agora, quem já participou daquelas rodinhas de conversa, só conversando fiada, aí em vez de quando um fala, rapaz, se eu ganhasse na loto, já ouviu essa conversa? Se eu ganhasse, rapaz, 65 milhões. Aí uns falam assim, eu ficava louco, eu não queria nem ganhar. Eu vi a pessoa dizendo assim, eu joguei e me arrependi de ter jogado, com medo de ganhar. Eu falei, se você se arrependeu, é só rasgar o bilhete e ir embora. Caso você ganhe, não saberá que terá ganho. Ah, não, guarda bem direitinho para não perder. Essa pessoa está me escutando nesse momento, eu tenho certeza. Né? Mas imagine só você conferindo os números lá. 2681 é o concurso de ontem, né? Da Mega Sena. Aí, lá vamos conferir. 02, aí. Opa! Já deu um. Aí Jesus. Aí começa, né? 08. Oh, meu Deus do céu! Aí fica ali respirando. Acertei os dois primeiros. Ai, dá uma coisa ruim, não dá? Nem existe, mas você já começa a sentir uma coisa. Você acerta o terno, você fala, meu pai do céu, mais 3 e eu tô milionário. Você acerta o quarto, você fala, meu bem, corre. Você acerta o quinto número, já vai ganhar uns 100 mil aqui. Se eu não ganhar nada, já ganhou 100 mil. Fez a quina. Agora o último número, meu Deus, me ajuda, meu pai, me segura. Aí você acerta o último número. Aí o que você faz? Fala, meu bem, ganhei. É assim? Eu não sei, que eu nunca ganhei, né? Também não jogo. Mas eu imagino que você ia chutar o sofá. Que sofá velho, cheio de pelo de gato. Você ia chutar, agora você vai pro inferno, seu sofá. Você ia começar agora a ficar tudo animado. Mudou seu dia. Você não é mais a mesma pessoa. Você agora, afinal, é o novo milionário do Brasil. Você tem 65 milhões. Aí você confere de novo, para alegria não ser, tá confirmado. Ai, Jesus, e agora? Aí eu falo assim, a Escritura fala assim, que Cristo Jesus ele destruiu a morte. Você fala, amém. Você queria saber o que a Mega Sena tinha a ver com a mensagem, né? Queria saber? Já sabia. Irmãos, Jesus destruiu a morte. Ai, irmãos, vocês são uma graça, viu? Vocês são muito engraçados. Afinal, queridos, o que é destruir a morte, né? Diante de 65 milhões de reais, né? Aí você vai buscar o prêmio, né? No caminho tem um tiroteio, vem uma bala perdida. Você está dentro do seu carro andando a 80 por hora, a bala acertou exatamente seu ouvido. Agora, nesse momento, você vai para o hospital, morre, não morre. Os 65 milhões são seus, está lá. Morre, não morre. E aí, o que é mais importante, os milhões ou a vida? Aí você vai lembrar, Jesus destruiu a morte lá no hospital. Chega para alguém que está assim, desenganado, fala assim, tem 3 dias de vida. Você quer ganhar na Mega Sena ou você quer viver? Fala assim, olha, o que vale eu ganhar a Mega Sena e morrer? Não faz sentido, então eu quero viver, porque pelo menos eu posso jogar de novo e vai que eu ganho pela segunda vez.
Não é não, pessoal? De que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Tá, mas o texto diz que Jesus destruiu o quê? A morte. Então, o qual não só destruiu a morte, ele destruiu a morte. Já é motivo de gritar, de pular, de glorificar, de bendizer. Mas não só destruiu a morte, tem algo mais. O elixir da vida está no Evangelho, ou o Evangelho, para quem quiser chamá-lo de elixir da vida, pode chamar, porque não só destruiu a morte, como trouxe à luz. Ele não trouxe a luz, ele trouxe a luz. Nasceu na existência do cosmo. A mulher não dá a luz. O que é? Ela dá uma luz para alguém? Não, dar a luz é que a criança está no ventre, em trevas, tudo escuro. Aí ele vem, aí vai abrindo um buraquinho, ele vai vendo. Aí ele veio à luz. Entenderam? Então, não só destruiu a morte, como trouxe à luz o quê? O que ele trouxe à luz? Ele trouxe a vida. Ele trouxe a vida. Mas não é qualquer tipo de vida, porque ele trouxe a vida e a imortalidade. Tudo que os homens buscam está no Evangelho. O bem mais precioso nos foi trazido por meio de Cristo, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Então me parece que o nosso problema já está todo resolvido, porque se o bem maior, aquele a quem nós nos apegamos, a quem nos aferramos, né, acima de qualquer coisa e a despeito de qualquer coisa, é a vida, logo ela lhe está o quê? Garantida. Receba o Evangelho. E se você recebe o Evangelho, você recebe o dom da vida e o dom da imortalidade. Brinca com o Evangelho? Mas aqui é que está o problema. Quando você pensa que encontrou a saída, surge um problema. Dói aqui dentro de nós, porque nós somos um paradoxo ambulante. Você é um paradoxo. Eu sou um paradoxo. Alexandre, o que é um paradoxo? É um camarada que fala, rapaz, que coisa extraordinária. Aí, olha só, não deixa ninguém ouvir não. Vou falar baixinho para ninguém ouvir. Se isso aqui fosse verdade, hein? Se isso aqui, fosse verdade, olhe para mim, pessoal. Isso que Cristo não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Se isso fosse verdade, quanto você pagaria por esse elixir aqui? Ou não pagaria? Olha o verbo, se fosse verdade, olha o verbo. E quanto você pagaria? Aí o crente fala, mas o Evangelho é pela graça, ninguém paga nada. Eu não perguntei isso. Perguntei se fosse verdade, e você tem como bem maior a tua própria vida, e não quer perdê-la por nada, e você tem a chance de receber, portanto, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, e fosse para te vender, você pagaria quanto por isso aqui? Pagaria nada, nem uma arruela, porque é de graça. E nós estamos assim meio amarelo. Se for para vender, não quer nem ouvir. Vamos pensar, queridos, vamos pensar. Precisamos pensar. Existe algo que nós tem que ser quebrado. Eu dizia, cada um de nós somos um paradoxo.
O paradoxo que a gente fala, que maravilha, Jesus destruiu a morte, Ele trouxe a vida e a imortalidade pelo Evangelho, glória a Deus. Puxa, mas se isso aqui é verdade, e de fato é a verdade, nós estamos falando de algo muito grande, muito precioso. Logo, se isso aqui é algo de maior que existe para nós, e se a nossa vida é aquilo em que nós nos apegamos e jamais queremos perdê-la, logo, nós não deveríamos ter paradoxo, deveríamos nos agarrar a isso aqui, nos entregar a isso aqui, viver para isso aqui, viver por meio disso aqui, e não ficar fazendo contas de dias, nem de semanas, nem de meses, nem de horas, nem de centavos, dividindo com o Evangelho essa vida precária que nós vivemos aqui na terra. Porque essa nossa existência, essa vida existencial, banal, essa vida sua que começou com o nascimento, se encerra na morte, porque essa vida aqui é eterna, ela é antes da morte, do nascimento, e é depois da morte, ela transcende tudo. Essa nossa vida terrena aqui, essa existência terrena, ela é precária. Ela é precária. Ou não? Quem aqui nesse momento está com saúde perfeita? Sem nada, eu estou zerado. Quem é que está aqui? Colesterol está em dia, não tem dor de cabeça, não tem hipertensão, está tudo certo. O Gilvão quer levantar a mão, pode levantar, Gilvão. João já coçou o nariz assim para levantar a bola, e quando ele pensou bem, voltou. Não, mas pode levantar, por que não? Eu só quero um exemplo, deve ter alguém saudável aqui, ué. Ali o Rogério, pronto, Rogério levantou a mão. Raimundo levantou a mão, muito bem. Quem mais? Eu não vou levantar porque eu tenho pressão alta, de vez em quando aparece um negocinho. Então, eu quero alguém que fale, não, agora estou bem. Amanhã eu não sei, agora, Nivaldo está bem? Pronto. Quem mais está bem? Só tem doente nessa igreja? Tem um problema. Você está bem, Eula? Pressão alta, diabetes, não, está tudo tranquilo, enxaqueca, nada, tendinite, perfeita. Pronto, aí. Levanta a mão. Quem mais, pessoal? Só quem está saudável. Vera, baixa a mão. Pela fé? Não, então baixa vocês que você tem problema no coração. Não, mas esse é o pior. Esse que tem problema de coração, não sente nada, é pior do que os outros. Porque você morre e não sabe nem que morreu. Não, eu quero pessoa que fale assim, ó, eu estou bem. Você está bem? Pronto. Quem mais? Está bem? Pronto. Roberto também está bem? Está doente, assim? Tem... Tá bom, de todo mundo aqui que levantou a mão, eu vou escolher o Rogério para representar todos vocês. Não, porque eu escolhi ele porque de todos que levantaram a mão, ele e a Andresa, por serem os mais jovens, porque o Roberto levantou a mão, mas Roberto levantou a mão. Ele até que está saudável, mas gente velha, você não pode confiar. Que qualquer hora dá um negócio, né? Não, o velho qualquer hora. Mas o Rogério ali parece que está bem saudável, a Andresa também. Aí eu pergunto para vocês dois: vocês querem viver ou querem morrer? Tem certeza? Rogério, quer viver ou morrer? Você ama viver? E você sabe, né, que no final de tudo a vida sua é onde você se apega. Se tiver você e tua mulher morrendo afogado, os dois, se ninguém souber nadar, cada um se vira. A gente se vê na praia depois, ou no inferno, um dos dois, mas não é assim que acontece, pessoal. Eu não sei nadar. Se eu ouvir o meu melhor amigo ou minha esposa morrendo afogado lá, eu falo, gente, eu vou chamar alguém, porque morrer dois não dá. E geralmente aquele que vai salvar é o que morre.
E o que estava morrendo é o que se salva, né? Tá, então vocês dois estão saudáveis, né? Vocês querem viver mesmo, Andresa? Quer mesmo viver? Certeza? Vocês fazem o que para viver? Tudo. Sentiu um negocinho? Vai no médico, toma um remedinho. Sim ou não? Tem que fazer academia. Tem que fazer, ué, porque não diz isso. Eu não faço, vamos ver quem vai morrer primeiro, mas tudo bem. De todo modo, né? Não bebe, não fuma, não come comida gorda. Tem que ser, hoje em dia tem uns negócios mais. A Andressa estava com uma conversa dessa fiada um dia desse no Instagram. A Andressa estava ensinando o povo como comer saudável. Que raiva daquele seu. Fiquei com uma raiva tão grande daquela conversa dela. Comer saudável. Oxe, vou comer costela com mandioca, carne gorda, taca pimenta, aquelas farinhas mesmo, baiana, grossa. Tá bom, mas a pergunta é: qual a garantia que vocês têm? Qual a garantia? Alguém aqui tem alguma garantia? Ninguém tem garantia de nada. Amanhã, segunda-feira, poderemos estar às 5 da tarde fazendo um sepultamento do Rogério. Não é possível? Ou vocês o meu. Eu só falei dele porque ele está com saúde, eu não estou. Como a minha saúde é precária, é normal, qualquer um espera eu morrer. Ele ninguém espera. Nivaldo, o Nivaldo engana, né? Porque o Nivaldo é novo. O Nivaldo é novo. Ele tem, novo assim, né? Ele tem a minha idade. Mas porque ele tem cara de um velho de 60. Não, olha para ver. Olha, irmãos, o Nivaldo tem essa cabeça branca desde sempre. Eu conheço o Nivaldo tem mais de... desde pequeno. Um dia ele foi ao dentista. Essa barba branca, cabelo branco. Ele tinha uns 38 anos de idade. Barba branca, cabelo branco. O dentista foi, olhou, tal. Falou: olha, seu Nivaldo, você tem nada para fazer na sua boca, não. Seus dentes são perfeitos. E eu até me admiro, um velho da sua idade, até com os dentes fortes desse jeito. Estou mentindo, Nivaldo? Estou mentindo? Um velho da sua idade, com os dentes, ele falou: meu senhor, eu tenho 38 anos. Ele falou: para de mentira, rapaz. O Gilvan também tem essa ideia aí de que ele é saudável, né? Porque o Gilvan é um velho de quase 60 já, vocês não sabem. Mas parece novo, agora colocou o cabelo. Fez uns reparos nas pálpebras aqui, ó, para o olho abrir mais, porque estava fechando. Ele já é Robocop, né? Ele é todo travado. Come vitamina de manhã cedo, banana e um tanto de farelo. Vitamina. Dorme cedo. Mas pode morrer. Pode. Né? Mas tá bom, digamos que o Rogério e essa turma toda aí ainda viva até os 100 anos. O problema é que quando chegar aos 100, chega também no fim. E se você morre novo ou morre velho, o fato é que, ou novo ou velho, você quer viver. E o Evangelho nos trouxe a vida e a imortalidade. E nós glorificamos a Deus por essa bênção. Só que entramos num paradoxo. O paradoxo que você diz que isso é a verdade, mas o quanto nós nos entregamos a essa verdade e o quanto nós procuramos saber de modo prático: Alexandre, como eu faço para me apropriar deste Evangelho a cada minuto da minha vida, para que essa vida e essa imortalidade sejam trabalhados em mim de tal maneira que eu possa usufruir agora e na eternidade. Nós temos um problema: nós acreditamos, mas não nos empolgamos muito com essas coisas. Os crentes eram para andar todos loucos na rua gritando, porque nós não somente temos a vida humana como o maior bem, como encontramos a solução
para o maior mal da humanidade. Nós encontramos a solução, e é gratuito, é totalmente pela graça. Você não tem que ter dinheiro para comprar, não tem que ser homem nem mulher para recebê-lo. Você não precisa ser brasileiro, não exige etnia, não existe nada, apenas que você creia, receba, se aproprie. Onde está o paradoxo? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, 2 pontos. É assim que lê a Bíblia. Você não pode continuar lendo. Não vos enganeis. Você para e reflita isso. Depois você continua. Não vos enganeis. Você não precisa falar isso para o seu irmão ao seu lado, mas se quiser falar também pode. É bom que se fale. Rogério, não te enganes, tá? Andresa, não te enganes. Viu, Gilvan? Nivaldo, Raimundo também disse que estava com saúde, né? Ou melhor, vamos falar para aqueles que querem viver, né? Não vos enganeis. Olha que profundidade. O que Paulo está dizendo quando ele diz não vos enganeis? Alguém que se arrisca a explicar diz, para não se enganar, olha. Não, porque ninguém traz uma advertência a outro se o outro não estiver suscetível de cometer aquilo que a advertência previne. Quando diz não vos enganeis, ele quer dizer é do homem o auto-engano. É próprio do homem se enganar. Já dizia o poeta de quem os crentes não gostam, né? Eu amo uma boa parte do material desse poeta. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Quando Paulo diz não vos enganeis, ele diz, olha, volte à sobriedade, saiba que você pode estar se enganando. Nós temos aqui, portanto, uma advertência, não vos enganeis. Sim, mas eu não devo me enganar acerca de quê? Ele diz, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Ou seja, é próprio do homem se enganar. E quando o homem está enganando-se a si mesmo, ele acaba escarnecendo ou zombando de Deus. Você fala, pastor, misericórdia, eu não estou enganado e nem zombo de Deus. Deus me livre de zombar de Deus, tenho o maior respeito por Deus. Não é disso que eu estou falando. O texto está dizendo o seguinte, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pode deixar o texto paradinho aí, e vamos nos lembrar lá de Gênesis capítulo 3. A serpente falou assim para a mulher, não foi assim que Deus disse, não comereis de toda árvore que está no jardim, porque comendo morrerás. Ela disse, não foi isso que Deus disse. Ele diz, de todas as árvores podemos comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis e nela não tocareis. O que a serpente respondeu? 3:4 de Gênesis, é certo que não morrerás. Deus disse, olha, esse caminho aqui traz morte, você vai morrer. O que a serpente fala? Bobagem. Você acredita nisso mesmo? Eu até acredito que Deus nos deu essa vida, ou melhor, essa morte, essa primeira morte, a morte do corpo, para sinalizar a segunda morte.
É como que, se nós não tivéssemos a primeira morte, tivesse só uma ideia de que um dia poderemos sofrer a morte eterna, você não teria parâmetro, você não saberia mensurar. Será mesmo tal? Não, a morte física nos ensina algo constantemente. Você é mortal, você carece de vida, você não tem a força, não tem o poder, não tem a capacidade de manter-se na existência. Você precisa do Evangelho. O escritor aos Eclesiastes, ou melhor, do livro de Eclesiastes diz: melhor é ir à casa onde há luto do que na casa onde há banquete, porque na casa onde há luto, ali se percebe o fim de todos os homens, e na casa onde há banquete você só brinca, sorri, desfruta e não percebe que a vida está acabando. Então, quando a serpente disse para a mulher: é certo que não morrereis, colocando dúvida acerca daquilo que Deus disse, parece que está muito distante. Gênesis 3, Jardim do Éden, serpente, Eva, mulher, sei lá. Mas o fato é que aquilo lá acontece todo dia. Deus fala a nós constantemente, diariamente, e sobretudo nas reuniões da igreja, em que a palavra está sendo dita, está sendo lida, nós estamos mostrando: Deus diz isso, assim, assim, e você vai ouvindo, e você vai ouvindo, e você vai entendendo. Mas o fato é que quando nós ouvimos algo de Deus, e nós não correspondemos, nós estamos dizendo: bobagem, vai dar certo, no final dá certo, não é? Deus disse, mas não é bem assim. Ou então, não, depois a gente vê isso aí mais na frente. Sim ou não, pessoal? A serpente diz: é certo que não morrereis. A mulher ficou pensando: rapaz, essa cobra deve ter razão, né? Deve ter razão. Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus nos falar, nos ensinar, e nós saímos daqui depois nem mais nos lembramos o que foi dito para nós, nos desinteressamos, sim ou não? Então, primeiro nós temos uma advertência: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Em outras palavras, não pense que você é mais esperto do que Deus. Não pense. Se você entende a sua limitação, a sua finitude, a sua fragilidade, se você sabe que você não tem o poder de manter-se vivo, nem saudável, nem de se alimentar, nem de fazer qualquer outra coisa sem Ele, então comece a ouvir as suas palavras, comece a se voltar para Ele, comece a procurar um caminho pelo qual você possa caminhar, e de modo prático você entender que você está se esforçando e está caminhando em direção àquilo que o Senhor nos concede. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Essa é a advertência. Em seguida vem um princípio: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é um princípio, isso é uma lei. Eu não queria que essa mensagem ficasse muito pesada. Eu estou assim, até brincando muito com os irmãos para distrair um pouco, porque essa mensagem ela é muito pesada, ela é muito verdadeira. Então, é tipo uma criança que vai levar uma injeçãozinha, aí tem que despistar e brincar. Se ela perceber que é injeção, ela vai dar problema, né? Lá tem uma cachorrinha que, quando ela vê a gente chegando, ela sente que ela vai ter que tomar um remedinho, ela corre, se esconde, ninguém mais pega ela. Tem que enganar de todo jeito, e é difícil. Mas veja, olha o princípio: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aí cada um agora pensa, cada um de nós, metaforicamente, somos um agricultor. Tudo o que você faz é uma semeadura. E quando você deixa de fazer, também é uma
semeadura. Você semeia quando você faz, e você semeia quando você não faz. Quando você não faz algo bom, você tem uma semente, você semeia uma semente ruim. Quando você não faz o mal, você semeia uma semente boa. Agora, algum de vocês aqui, em algum momento da sua vida e existência, separou que fosse por um minuto sequer para pensar sobre a qualidade, a natureza das sementes que você planta todos os dias? Já parou alguma vez? Puxa, será que eu estou semeando que tipo de semente? Saiba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Certamente. É certo. O camarada plantou lá, ele plantou mandioca, e ele está esperando que quando chegar no tempo ele vai colher maracujá. Vai colher maracujá? Irmãos, os dias estão passando e está chegando o dia da colheita. Aí ela fala: Alexandre, eu não estou entendendo nada que você está falando, porque você falou tanta coisa, misturou tanta coisa, mas de modo prático, me fala. Então o apóstolo vai continuar agora explicando esse princípio. E ele diz: porque o que semeia para a sua própria carne, o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Colherá o quê? Vida eterna. Colherá a vida eterna. Parece que nós nos esquecemos que o maior bem é a vida. Ou nós vamos esperar o dia da colheita para nos darmos conta de que a vida eterna só se colhe do Espírito. De onde se colhe vida eterna? Responde. Da carne se colhe vida eterna? Da carne se colhe o quê? Corrupção. E o que é corrupção? É o desfazimento da carne, é o desaparecimento total da vida, da existência. É o oposto de vida eterna. Queridos, da carne só se colhe o quê? Corrupção. E do Espírito se colhe o quê? Vida eterna. E nós temos que aprender a equilibrar essas coisas e não ficar discutindo tolices. A Escritura ensina que a vida eterna é um dom do Evangelho. Nós lemos 2 Timóteo capítulo 1, e agora estamos lendo que a vida eterna é uma colheita do Espírito. Aí o calvinista pega 2 Timóteo 1, o arminiano pega Gálatas capítulo 6. Aí vão para o debate, aí um fala, é colheita, o outro fala, não, é um dom. Aí quem gosta de vida mais fácil vai para o lado de lá, quem gosta de vida mais legalista vai para o lado de lá. 2 igrejas já aí, ó. Mas não é isso, queridos. É que vida eterna é um dom, é gratuito, é divino. Mas vida eterna não é algo que se concede como um ingresso. Infelizmente, os crentes entendem que a vida eterna é um passaporte para o céu, e não é. Vida eterna é orgânico, é algo gerado dentro de você. Razão porque Paulo em Gálatas vai colocar, aos Gálatas vai colocar a vida eterna como o fruto de uma semente plantada pelo Espírito e no Espírito. A vida eterna é algo divino, ninguém pode adquirir por preço nenhum. Mas essa vida, ela é germinada, ela é gerada, ela cresce dentro de nós. Não é algo fora, não é um adereço.
Então, aquilo que o homem semear, também colherá. Da carne colhe corrupção, do espírito colhe o quê? Vida eterna. O que é semear para a carne? O que é semear para o espírito? Chegamos no ponto da mensagem. O que é semear para a carne? O que é semear para o espírito? Deixa-me perguntar algo para vocês. Olhem para mim. Trabalhar é semear para a carne? Sim. Então quem trabalha semeia para a carne, e portanto da carne colherá o quê? Corrupção. Qual é a doutrina? Não trabalhemos. Perfeito? Eu perguntei: trabalhar no seu trabalho honesto é semear para a carne? Uns acham que sim. Se sim, você trabalha, você semeia para a carne, porque você trabalha, colherá o quê? Corrupção. Então paremos de trabalhar. Não pode. Aí o Paulo vai dizer: trabalhai noite e dia para não serdes pesado no vosso irmão. Ó. Aí Paulo vai dizer: digno ao trabalhador do seu salário. Ué, não parece fazer sentido. Agora guarda esse trabalho aí, não perde não. Se casar é pecado ou é semear para a carne? Se casar, puxa, está lá o jovem, novo, bonito, aí vem a moça jovem, bonita. Eu fico imaginando a época que o Rodolfo e eu namoravam. Eu queria ter os conhecido na época. Já são uma gracinha os dois, né? Aquele casalzinho crente de verdade. Hoje em dia os jovens, misericórdia. O Rodolfo é daquela geração de que mesmo depois de casado continua cristão, né? Isso é bom. Isso é bom. Vocês continuem, viu? Aqui mesmo. Continuando. Ouçam. Aí está lá o Rodolfo, viu a Eula. Aquelas mulheres bonitas do século XVIII, XVII, aquelas condessas, né? Não parece? O jeito dela é daquelas, era da realeza lá, aqueles castelos. E o Rodolfo ali rondando o castelo, olhando. É o plebeu? Não é bem, mas tudo bem, vai, para ficar interessante. Está lá o Rodolfo, aí conquista o coração da donzela, e eles ficam apaixonados e tal. Enfim, estão enamorados. Aí o pai da moça consente, os pais do jovem consente, as famílias alegres, e vão se preparar, e vamos comprar geladeira, vamos comprar fogão. Aquele momento, sabe, que você vai comprando as coisas, todo mundo ajuda daqui, ajuda dali, tal. Aí um dia faz uma festa, faz um culto, a entrada de branco, lindo. Aí depois tem aquela festa, aí vão para casa, ou vão viajar, lua de... Isso é semear para a carne? Rodolfo, ó, da carne colherá corrupção. Você semear para a carne? Por que quebra? Então os caras estão tudo semeando para a carne, acabou. Calma. Mas não é bonito ver, a Bíblia fala lá em Provérbios que o caminho de um jovem com uma moça é como o caminho do navio no mar. Quando você olha o mar, você vê as estradas, as curvas, você não vê nada, né? Mas ele tem um caminho, não tem? Ele tem que sair de um lugar, chegar em tal lugar. Ele não pode ficar à deriva. Logo, o caminho de um jovem com uma jovem é misterioso, ninguém sabe, mas está acontecendo. Não pode ser carne, porque o casamento, a união é divina. Foi Deus que fez a mulher para o homem. Não é bom que o homem fique só. Foi Deus que disse. Tá bom, mas vamos
guarde também esse exemplo, não joga fora, porque é uma somatória de exemplos. Vamos usar um terceiro exemplo. O agricultor que tem uma terra e ele planta milho, planta arroz, planta feijão, planta soja, levanta cedo, trabalha. No caso da lavoura, plantar, ou de um construtor que constrói casas. Isso é semear para a morte, para a corrupção? É semear para a carne? Você está plantando, poxa, o alimento, cuidando da terra, o povo tem que comer. Agora, estranhamente, embora nada disso seja semear para a carne, foi o que nós entendemos até agora, estranhamente Jesus fala assim: olha, a vinda do Filho do Homem, ou os dias, não é a vinda, os dias da vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Como é que eram os dias de Noé? As pessoas trabalhavam, plantavam, edificavam e se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. E o que aconteceu com quem estava casando, plantando, construindo? Veio o dilúvio e levou a todos. Logo, todas as pessoas que faziam essas coisas estavam semeando para a carne. Quem está me entendendo? Oh, mas acabamos de concluir que isso não é semear para a carne. Ora, o problema não é o trabalho, não é o casamento, não é edificar, não é plantar. O problema é quando essas coisas, chegamos no ponto que a Paula colocou, quando essas coisas boas e lícitas se tornam a nossa esperança. E por causa destas coisas, o reino de Deus fica em segundo, terceiro, quarto plano. Eu não posso me dedicar às coisas divinas, me envolver com Deus, dedicar tempo com Deus, respirar Deus. Não tenho como ir à reunião de oração, nem de estudo, nem de culto, nem de ter comunhão. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que plantar, eu tenho que edificar, eu tenho que me casar. Estou preparando. Aqui na igreja, quando algum jovem fala assim, vou me casar, já vem aquela coisa ruim no coração. Por quê? Porque um ano antes do casamento eles não podem vir, porque estão preparando o casamento. Um ano depois não pode vir, porque acabou de se casar e está resolvendo as coisas. Quando ele fala, estou voltando, não pode, que a mulher ficou grávida. Quando nasce o menino, não pode, porque o menino nasceu. Quem está entendendo? Puxa, eu não gosto muito de tecer elogios, embora sejam legítimos, sem nenhuma lisonja, mas assim, como eu fiquei feliz quando eu vi, primeiro foi o Marquinhos e a Tailane, né? Quando o filhinho deles nasceu, e aí não passou, foi rápido, estava na igreja com os menininhos, tal, pequenininhos. Fiquei olhando, que coisa bonita. Aí depois foi aquela que canta aqui, aquela baixinha, a esposa do Wesley, a Ingrid. Depois foi a outra, a Jéssica. Ou seja, gente, casamento é bênção. Se a bênção do casamento me afasta das coisas boas, fica difícil entender isso. Filho é coisa boa, só que ninguém deixa de ir para o clube, para Caldas Novas, porque nasceu menino. Mas para a igreja não pode, porque o menino é pequeno. Veja que muitas vezes coisas boas se tornam para nós o obstáculo, e nos faz, portanto, e faz com que as coisas boas, porque impeditivas do reino de Deus, se tornem semear para a carne. Semear para a carne significa tudo e qualquer coisa que visa única e exclusivamente a vida terrena. Por quê? Porque embora bom, vai acabar aqui. Portanto, prepare-se para a eternidade.
Qual é a saída? Jesus disse: assim como o Pai que vive me enviou. Esse texto você tem que ler todo dia de manhã. Não precisa nem ler, é só você firmar o pensamento e o coração. Assim como o Pai que vive me enviou, disse Jesus, e eu igualmente vivo pelo Pai. Queridos, em nome de Jesus, não vá embora sem essa palavra. O Pai vive. O Pai vive. Deus é a vida. Assim como o Pai vive, que vive, me enviou, Jesus diz agora, e eu, Jesus, igualmente vivo pelo Pai. Aí entra você, entra eu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você quer viver? Você precisa de um alimento, e esse alimento se chama Jesus. Jesus é o nosso pão vivo que desceu do céu. Lembram que Jesus, mas a mensagem me veio ao coração quando eu lendo o texto de Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus ali. Eu me prendi ali num versículo, fiquei horas e horas ali, eu nem avancei, fiquei só no versículo 4 do capítulo 4, e aí fiquei ruminando e pensando, que coisa extraordinária. Jesus responde dizendo assim: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de... O que ele está dizendo aqui? Isso é um princípio aplicado na tentação, resolve o problema da tentação, mas extraído de lá, você vai encontrá-lo em Deuteronômio capítulo 8, salvo engano. E mesmo tirado de lá de Deuteronômio, ele sempre será um princípio. Rosirene, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que isso quer dizer? Vitor, o que isso quer dizer? Roberto, não só de pão vive. Pensa um pouquinho, gente, nós temos que esforçar para pensar. O texto está dizendo lá, está na cara. Vocês comem pão para viver? Quem ao sair daqui hoje vai comer pão, vai almoçar? Você fica assim: não almoçar não, vou viver de luz. É assim? Faz um evento da igreja que tem almoço para você ver a dificuldade. O almoço não chega e os irmãos já começam a ficar nervosos, e a fila vai aumentando, e aí não chega logo. Eu paguei, foi R$30. Estou mentindo, Vera? A Vera está ali, o comandante sabe. Não só de pão vive o homem. Você come, se alimenta o pão cotidiano, café da manhã, almoço. Por que você faz isso? Primeiro, porque é bom comer. E segundo, porque você precisa comer, senão você morre. Sim ou não? Porque os pais em casa insistem para os filhos pequenos: você tem que comer, meu filho, come couve, come feijão, tem que comer carne. Por quê? Você vai ficar doente, você precisa, vai ficar forte, não é? Você está dizendo assim: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O princípio é, primeiro, você é homem. Você é um cão? Você é uma vaca? Um cavalo? Não responda. Cavalo? Ouve, estou acabando. É lícito ou é próprio dizer para um animal, um cachorrinho, chega em casa, lá em casa tem a Gaia, cachorrinha. Vou falar assim: Gaia, não só de pão vive o cão. É próprio. Por quê? Porque só de pão vive o cão. Cachorro vive só de pão. Cavalo vive só de pão. Você é homem? Olha o princípio. O homem não vive só de pão.
Ou seja, se você dá ao seu corpo pão e não dá ao seu corpo, à sua alma e ao seu espírito a palavra de Deus, você está morrendo. Porque o homem vive de pão e de toda a palavra. E nós fazemos o quê? Dane-se a palavra. Eu quero é pão, 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 pão. Enquanto você está em busca somente do pão, e porque você faz do pão a sua única busca e sua única dedicação, seu único compromisso, esse buscar o pão, em detrimento a não buscar a palavra de Deus, é semear para a carne. E quem come só pão, colherá corrupção. Se você não quer colher corrupção, você tem que comer pão e a palavra de Deus. É simples. Aí tinha mais um ponto, mas eu não vou continuar. Nem agora, nem depois. Só quando o Senhor mandar eu falar de novo. Mas o fato é que existem coisas muito práticas para que você inclua nas suas atividades da existência terrena o pão espiritual. Se não só de pão vive o homem, de que mais vive o homem? Ou sobretudo de que? Capítulo 6 do Evangelho de João vai dizer o quê? Jesus falando: eu sou o pão da vida, o verdadeiro pão, quem vos dá é o vosso Pai celestial. Quem come do pão da vida viverá eternamente. Então, se você quer viver, não deixe de comer o pão de sal, nem o de doce, mas saiba que este pão da padaria, que você adquire com o dinheiro do seu trabalho físico, não garante vida eterna, nem vida abundante. Você terá que comer o verdadeiro pão. Portanto, está aqui o nosso desafio. Quando você se colocar à mesa e você vir ali o pão material, macarronada, delícia, hein? Macarrão bem vermelhinho, não com molho, tem que ser com extrato de tomate, massa de tomate. Que esse molho velho parece água, não, molho, tem que ter, é massa mesmo, bastante. Tem que fazer o óleo debaixo da panela assim, ó, aquele óleo assim, chega, fica. Tem gente que faz uns macarrão velho seco, não dá, tem que ter óleo. Você sabe, né, Rosilene? A Rosilene conhece muito bem a comida que a mãe dela faz. É uma delícia. E ali, rabada. Eu gosto de rabada com maxixe. Maxixe inteiro. Ele tem que sair do conservador para você cortar. Ele faz. Tem que tomar quando você queima. Delícia. Que você olhar aquele pão. Pão é símbolo do alimento. Esse é o desafio. Aí você, na hora, fala para sua família, fala para os seus filhos, fala para sua esposa, ou estiver sozinho, fala para si mesmo, mas nunca deixa de dizer: o verdadeiro pão é aquele que desce do céu. Que tal? Para você se lembrar que não só de pão vive o homem. E quando você se encontrar com alguém, ou com você mesmo, poxa, eu estou assim meio devagar, as coisas de Deus ficando de lado, você tem que falar assim: olha, acorda, homem, não é só de pão que se vive, você está morrendo. Você está morrendo. Embora pareça que não, você está morrendo, porque o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o nosso pão vivo, Cristo Jesus.